Quando eu passei no mestrado, aí a minha mãe foi toda feliz contar para uma pessoa que eu tinha passado no mestrado, né? E essa pessoa disse assim para ela: mas é muito fácil para ela, porque as empresas, escolas, faculdades têm a obrigação de aceitar pessoas como ela. Tem a lei de cotas. Aí depois eu fiquei pensando sobre isso, né? É muito fácil você falar quando o sapato não aperta no seu pé. Quando você não está ali sentindo na pele, né? Aí eu não sou nem de me manifestar nas redes sociais em relação a isso, mas eu peguei o meu resultado e compartilhei lá nas redes sociais, que não necessariamente é pelas cotas, porque esse mestrado que eu fiz não tinha cotas. Olá, povo de Deus! Nós estamos no 4º episódio e é com enorme prazer que eu estou vendo que vocês estão se inscrevendo, estão curtindo, mas eu preciso que vocês divulguem mais. Vamos divulgar, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês uma linda convidada, uma convidada especial. O nome dela é Lara Gabriele Lima. Ela é cristã, pedagoga, escritora, mestranda em tecnologia educacional pela UFC. Ela fez pedagogia na UES, palestrante sobre inclusão e fala muito sobre a deficiência. E é com enorme prazer, gente, que eu trago para vocês a Lara Gabriele. Seja bem-vinda. Obrigada. É um enorme prazer para mim estar aqui, poder conhecer você pessoalmente, não só das redes, né? E compartilhar a esperança que nos move. Obrigada. Gente, foi uma coincidência tão grande, né? Isso. Faz um ano que nós conversávamos, mas eu não sabia, assim, quem era a Lara Gabriele de fato. A gente conversava... A Gabi sempre trouxe muitas palavras de consolo, de carinho. E, Gabi, como foi? Diz como foi que tu chegou até mim. Primeiramente, eu tinha acesso às redes sociais do Regis, né, acompanhando a história dele e a história dos meninos. E depois de um tempo, quando algumas pessoas começaram a perguntar quem é a mãe dos meninos, e ninguém sabia, porque você tinha uma rede social mais restrita, né? E depois de um tempo, eu vi um comentário que alguém disse: olha, esse aqui é o Instagram dela. Ela abriu, eu disse: opa, vou lá olhar. E aí eu comecei a seguir e mandei uma mensagem para você, né? Dizendo o quanto eu admirava a sua história, sua trajetória. Mas eu disse assim, vou mandar essa mensagem, mas eu acho que ela não vai me responder não, porque quando eu achei, você já tinha bastante seguidores, né? Então eu disse, acho que essa mensagem nem vai chegar até ela. Aí, com pouco tempo depois, ela me respondeu. E eu disse: eu não acredito. Que linda. E aí a gente começou a conversar, né? Foi. E eu sempre digo que nem parece que a gente não se conhecia pessoalmente, porque era assim uma conversa tão leve, né? Eu digo que é deusidência, Exatamente, Deus, né? Com certeza. E eu lembro que você trouxe para mim a sua bengala, que é uma forma especial. Mostra para eles, Gabi, como ela é. Isso. E aí eu levei para o meu Stories e perguntei se alguém sabia onde encontrar. Isso. Aí fui para São Paulo, fui pesquisar. E Gabi, diz para eles, onde é que você recebeu essa bengala com essa curvazinha? Pronto, esta bengala era produzida no Sara Kubitschek, que é onde eu faço acompanhamento. Sim. Mas hoje eles não produzem mais esse tipo de equipamento, acho que por causa do custo, né? Aí começaram a comprar aqueles modelos padrões de mercado, que eu até tentei usar, mas só que não me adaptei. Aí eu continuei com a minha e até hoje ainda sigo procurando, às vezes, algo, né? Que é bom a gente ter sempre reservas. Sim. Gente, se alguém que está assistindo, que estiver assistindo, souber onde ela encontra essa bengala diferenciada, a gente agradece do fundo do coração. Isso. E aí, conta como tu me contou que tu encontrou uma, para eles verem como Deus faz nos pequenos detalhes. Exatamente. Eu passei em torno de 1 ano buscando um modelo parecido com essa e não encontrava, né? Procurava em várias lojas de produtos ortopédicos e todo mundo dizia, não tem, só mostrava o mesmo modelo padrão. Aí, uma certa feita, eu estava em uma aula com a professora Débora, lá, uma faculdade aqui do centro.
Aí a gente começou a falar sobre inclusão, ela me deu um espaço lá, eu comecei a conversar com os alunos sobre inclusão e falava sobre a importância da minha muleta, do quanto ela me ajudava na caminhada, né? Aí, de repente, a gente falou, inclusive, se alguém conhecer onde tenha um, a gente está procurando, porque ela está precisando de outra, né? Aí uma pessoa, uma senhorinha, levantou a mão lá na sala. Olha, aqui a gente tem um projeto social e eu acho que tem uma muleta parecida com essa. Ela disse, eu vou lá pegar. Um pouco tempo depois, ela volta com uma muleta não parecida, mas exatamente igual a essa. Para vocês verem que Deus, Ele faz tudo nos detalhes, né? Para nos surpreender e nos mostrar o quanto Ele cuida de nós. Sim. E você nem imaginava, né? Não, foi lá de jeito nenhum. Dar uma palestra. Que coisa linda. É por isso que eu digo assim, Deus é muito fiel. Isso. Né? Gabi, você fala, e é tão interessante, você postou um vídeo e, de repente, você estava defendendo as pessoas com paralisia cerebral. Aí eu... Aí eu digo, eu posso fazer uma pergunta meio invasiva? Por que você faz a defesa? Porque até então eu não sabia, né? E aí você disse, não, porque eu tenho diagnóstico. Eu queria que você contasse do princípio. Do parto da sua mãe, como foi essa gravidez, o pré-natal dela, tá bom? Certo. Pronto. A paralisia cerebral, ela é um diagnóstico que faz parte da minha vida desde o meu primeiro suspiro, mas só foi descoberta aos 4 anos, né? Com os tratamentos, os acompanhamentos e buscas por um diagnóstico preciso. Aconteceu que eu nasci prematura de 6 meses. Na verdade, faltava 1 semana para minha mãe completar 6 meses de gestação quando eu nasci. Ela teve um pré-natal tranquilo, tudo normal, não indicava nenhum problema gestacional, né? Até que, na noite do dia 23 de outubro de 97, ela começou a sentir dores e foi até o hospital. E os médicos diziam que estava na hora daquela criança nascer e que tinha que nascer. E eu nasci de parto normal, que foi daí que veio a complicação do parto, né? Porque era um parto prematuro. Para ser um parto normal, muito arriscado, tanto para ela quanto para mim. Tanto que quando nós conversamos sobre isso, fazendo uma retrospectiva, ela me disse que nós duas quase morremos. E não morremos porque não era da vontade de Deus que isso acontecesse, né? Eu creio. Mas nós sabemos que não foram feitas as determinadas coisas adequadas que deveriam ter sido feitas naquela época, né? Em relação ao parto, à assistência. Sim. Porque desde sempre era para ser cesárea, né? Isso. Então se esperou. Existe uma filosofia, como é a minha área, né? Que o parto normal, ele é mais caro para o SUS. Então, existe aquele mito por trás de 4 paredes, né? Por dentro de 4 paredes, que a maioria das pessoas preferem fazer o parto normal porque é rentável. Isso. E é bem complicado isso, porque isso pode afetar a vida de um bebê, né? Para o resto da vida. Isso. Gabi, e como foi para você, eu sei que você não lembra, mas para a sua mãe, quanto tempo você passou dentro de uma UTI neo prematura? Pronto. Quando eu nasci, os médicos falaram para ela que eu teria no máximo 2 dias de vida. Que eles não acreditavam que, pelas dificuldades que eu estava apresentando, se eu ia sobreviver, né? Tu lembra quantos quilos tu tinha? 980 gramas. Ai, meu Deus. Aí ela disse que os médicos chegaram para ela e disseram assim, olha, eu acredito que a sua filha não vai conseguir sobreviver. Tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Cabe a ela reagir. Aí a minha mãe me disse que neste momento ela entregou a minha vida a Deus. Ela disse, Senhor, a minha filha está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. E aí a vontade de Deus não era a morte, sim a vida para a glória dele, né? Amém. E você passou... Eu passei 3 meses na incubadora. Foi? Isso. E aí ganhou peso para ir para casa. E nesse meio tempo eu peguei infecção hospitalar.
Nossa. Tu lembra qual tipo? Se foi pneumonia? Pneumotórax. Ai, Senhor. E aí isso complicou tua alta, Complicou. né? Tu chegou a mamar? Ela disse que por pouco tempo, porque eu não conseguia sugar. A força, né? Isso. E eu vi no seu Instagram que você fala muito sobre atravessou o Vale da Morte. Isso. E eu penso muito nisso, porque nem todos os prematuros sobrevivem. Isso. Né? E aí você é uma sobrevivente. E aí, quando você fala que atravessou o Vale da Morte, é sobre isso? Isso, é sobre isso. Eu falo muito que essa questão de ter nascido prematura faz a gente atravessar o Vale da Sombra da Morte. E para mim, no caso, não ter virado uma estatística de bebês prematuros que morrem me fez querer não superar esta estatística, mas aprender a conviver com ela e a atravessar a prematuridade, a paralisia cerebral de uma forma sábia, né? Entendi. Gabi, e como foi que eles chegaram a esse diagnóstico? Quem Pronto. diagnosticou? A paralisia cerebral foi diagnosticada através de ressonância magnética, que foi um exame que eu fiz no SARA, né? Aí a gente conseguiu perceber através do exame que houve uma lesão no córtex motor do cérebro, que é o que é responsável, né, pela lesão da paralisia cerebral. Entendi. Você foi um bebê que sentou logo, andou logo? Não. Justamente por isso de não ter sentado logo e andado logo foi o que causou, assim, né, o estranhamento na minha mãe, na minha família, na minha avó, por perceber que não estava tendo aquele desenvolvimento comum aos bebês, né? Uhum. Aí eu comecei a buscar os tratamentos e somente aos 4 anos eu consegui andar. Nossa, e a fala? A fala já foi mais rápido, com 2 anos eu comecei a falar. E quando você começou a andar, você andava normal? Não, já era com dificuldades. Já era, entendi. Mas você precisava de muletas naquela época? Naquela época eu passei um tempo usando andador, mas sei. também não me adaptei muito ao andador. Porque não era seu tamanho, né? Isso. E, na verdade, também, na infância, tem muito aquela questão da criança ter uma certa resistência à muleta, andador, né? Tanto que eu passei boa parte da minha infância sem querer usar muleta e andador. Disse que eu poderia andar sozinha. E por isso que eu vivia caindo, viu? Porque não queria aceitar a ajuda dos equipamentos, né? Isso é... Eu lembro, só para partilhar contigo, eu tinha um pé torto congênito, mas era um pé torto que voltava pro lugar. E eu tinha que usar uma bota. E a bota era horrível. E eu ia para a escola de bota, eu sofria bullying. Mas, assim, a bota foi meu remédio, Isso. né? Hoje em dia, eu não vejo muito bebê com bota. Não tem mesmo. Gabi, me diga uma coisa. Eu posso chamar Gabi? Pode. Eu sei que uns chamam de Lara, outro Gabriele, né? Pode sim. Gabizinha, como foi que você descobriu a sua vocação de ser uma pedagoga? Pois bem. A questão da escolarização também foi um processo bem difícil na minha trajetória, porque na infância, quando procuravam escolas para que eu pudesse estudar, a minha avó sempre foi muito assídua nisso, de querer que a neta estudasse, a minha mãe também, mas ela com mais veemência sempre procurava, né? E ela bateu em muitas portas querendo matricular a neta, e a maioria das portas diziam que eles não poderiam me receber porque não tinham estrutura adequada, não tinham preparo pedagógico, sendo que naquela época nós já éramos respaldados pela Lei de Diretrizes e Bases, né? Não tínhamos ainda a Lei da Inclusão, mas tinha. Não, aqui a Lei da Inclusão é de 2015. Mas a LDB tem um capítulo que fala sobre a importância da educação especial, né? Mas aí a maioria das escolas que ela tentou não quiseram me aceitar porque achavam que, né, que ia ser muito difícil, uma criança que ainda não andava, porque eu só comecei a andar com 4 anos, né? Caramba. E ainda com dificuldades, e aí eles não queriam me matricular. Até que ela conseguiu uma escolinha de bairro, assim, ó, que funcionava dentro da casa da diretora. Meu Deus. E tua mãe não se revoltava, ou tua avó? Se revoltava também. Todas duas, quando iam e as portas estavam fechadas, elas se revoltavam, mas não desistiam, não cruzavam os braços e não achavam que sim, que tudo bem, vamos ensiná-la em casa.
Não, ela tem que estar na escola, tem que estar aprendendo com outras pessoas, né? Que bom que ela não desistiu, Exatamente. né? Aí ela conseguiu uma escolinha de bairro que hoje não funciona mais, mas que me acolheu, que realmente acreditou no poder da inclusão. E foi lá, nesta escola, que eu consegui dar os primeiros passos. Eu aprendi a andar dentro da escola. Que lindo! E eu lembro, a minha filha nasceu em 96. A escolinha era em frente em casa. Não existe mais espaço infantil, mas era uma escola de inclusão. E um dia eu cheguei lá, ela estava alimentando uma criança especial. E, nossa, eu fiquei tão emocionada, mas eu fazia questão que eles estudassem lá. Então, para eles, foi muito tranquilo, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, que é muito importante para a sociedade. Gabi, quando você me fala que é mestranda, normalmente a paralisia cerebral as pessoas rotulam. Isso. Esse bebê não tem capacidade intelectual. Esse bebê tem um retardo no nível motor. Esse bebê, como foi para você perpassar todo esse caminho? Porque eu vejo assim, você é uma sobrevivente de um parto prematuro. Você faz um mestrado, eu digo, nossa, eu me arrepiei todinha quando eu soube, porque como o meu trabalho do TCC foi em PC, né, em paralisia cerebral, eu gostava demais de atender como fisioterapeuta. A paralisia cerebral, ela carrega muito esse tabu, né? De que a criança, o adolescente, o adulto com paralisia cerebral não tem as capacidades cognitivas preservadas, não pode aprender. E aí, o que é que eu luto na minha formação, desde a graduação até o momento? É mostrar, através das pesquisas que faço e dos trabalhos que escrevo, que a paralisia cerebral não é o fim, que ela pode ser o começo de uma vida de vitórias. Que só depende da nossa perspectiva, né? Tudo depende do nosso ponto de vista. Quando eu estava vendo a sua biografia, eu falei com a Renata, aí eu disse assim, nossa, ela tem duas coisas que eu vejo muito, o Pedro e a Ana nela. Por exemplo, a felicidade está no meu ponto de vista. Ela depende unicamente, exclusivamente do meu ponto de vista. Isso eu vejo muito em você. E vejo também que assim, é um dia de cada vez. Exatamente. Né? E uma coisa que eu vejo é como é essa luta pela inclusão. Porque os meus filhos ficaram cadeirantes, eu sei que você não é cadeirante, e eu tive muitos problemas, muitos. Eu não cheguei a brigar, porque não valia a pena, mas eu via como as pessoas tinham um olhar diferenciado. E tem. Bem, a luta pela inclusão, ela é um processo que você deve encarar não pensando que as pessoas com deficiência devem estar na escola, na universidade ou em qualquer outro lugar, mas ela que deve estar como participante ativo. Porque é muito simples uma escola, uma universidade aceitar um aluno, porque as leis não deixam mais que nós sejamos excluídos. Mas nós devemos ser participantes ativos, né? E não apenas figurantes ou café com leite, como falam, né? Se uma pessoa... Hoje é discriminação, se a pessoa for. Ela vai ser presa? Hoje não, você não pode mais fazer isso, né? Mas assim, também é muito difícil você ver casos de discriminação que são denunciados. Porque às vezes as pessoas não denunciam, né? Passam por isso, mas daquele jeito mais calados, reservado. Né? Isso é muito complicado, né? Dá um processo grande, mas é muito difícil alguém querer levar para essas instâncias. Gabi, como é essa sua mobilidade? Eu vi no vídeo que você andava muito tempo. Isso fazia uma dificuldade? Isso fez com que você ficasse mais forte? Mas, ao mesmo tempo, é uma luta bem complicada, porque você tem uma simetria, né, de cintura escapular, cintura pélvica. Então, assim, no final do dia deve sentir dores. E eu queria saber como é seu dia a dia.
Exatamente. Bem, o meu deslocamento ele acontece geralmente de ônibus, tanto para a universidade como para outros lugares, né? Eu passei 5 anos na graduação e foi 5 anos indo de ônibus, voltando de ônibus. E o que é que me dificultava mais ainda nesse processo? É que, infelizmente, a maioria dos lugares do nosso mundo não é adequado para as pessoas com deficiência, né? Quando você pensa, por exemplo, em avenidas que não tem semáforo, como é que uma pessoa com deficiência vai conseguir atravessar em segurança, né? E o percurso que eu fazia de Pacatuba para Fortaleza, eu tinha que atravessar avenidas, né? Mas o que eu fazia para não atravessar porque eu tinha medo? Eu pegava um ônibus a mais para evitar de atravessar a pista, né? Porque nem sempre eu ia ter alguém para me ajudar. E se eu não tivesse e acontecesse alguma coisa? Então você pegava um ônibus a mais só para ir para o outro? Para não ter que descer onde eu tinha que descer e atravessar uma avenida. Gabi, hoje você é isenta da passagem ou não? Ainda não, mas assim, em relação à deficiência, não. Mas eu tenho aquele, né, vai e vem metropolitano, que é relacionado aos estudantes. Ai, que bom. Porque deveria. Isso. Né? Deveria, até para facilitar e estimular isso as pessoas. Uma coisa muito importante que eu quero te perguntar, eu sei que você é cristã e, assim, nos bastidores eu perguntei, você é evangélica. Isso. Eu queria muito saber como é que a fé da Gabi. A fé, ela me impulsiona a não desistir, a acreditar que tudo tem um propósito amoroso de Deus e que as circunstâncias difíceis são a que mais nos ensinam. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, eu quero te glorificar com a minha vida. E às vezes a resposta de Deus é, você está preparada para sofrer? Aí você diz, eu não quero sofrer não, eu só quero te glorificar nos momentos bons. Mas os momentos de dificuldades são os momentos que mais Deus nos prova o seu cuidado e onde Ele mais é glorificado, né? Então, hoje, a fé, ela é o meu alicerce. O alicerce que faz com que eu enfrente todas as dificuldades do dia a dia, tanto de locomoção como de inclusão, tendo a certeza de que Deus é bom, de que Ele tem um plano na minha vida e que tudo que eu passar vai ser por um propósito maior que talvez eu vá entender lá na frente. Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como você faz para alimentar a sua fé? Que é o que mais me perguntam na internet. Orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja e tendo uma comunhão genuína com Cristo, né? Você alguma vez chegou a ter raiva de Deus? Raiva não, mas eu lembro que uma vez, quando eu era criança, eu fiz uma oração quando eu tinha 8 anos. Aí eu perguntei assim, Deus, por quê? Por que que o Senhor me fez assim, diferente das outras crianças? Por que que quando eu ando eu caio tanto? Eu queria ser como elas, eu queria andar direito, queria não cair tanto, né? E aí, hoje, eu entendo a resposta dessa pergunta, que eu não preciso perguntar a Deus por quê. Eu posso perguntar a Ele para quê? Senhor, para quê que o Senhor me fez assim? O que é que eu posso aprender com isso, né? E aí eu tenho levado a minha vida até o momento e espero que até o meu último dia, assim, com resiliência, com gratidão, porque assim, a gente pensa que as coisas só vão melhorar ou só vão ser 100% se a gente tiver circunstâncias perfeitas. Mas as circunstâncias perfeitas não existem. Não existe. A gente tem que fazer as coisas acontecerem nas condições que nós temos. Verdade. E é por isso que eu resolvi estudar, né, e tentar transformar a vida em uma vida que vale a pena ser vivida. Muito bom. Na epígrafe do meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevi assim: quero motivar pessoas, porque assim, ao final dos meus dias na Terra, sentirei que valeu a pena ter sobrevivido. Que lindo. Tu vai me fazer chorar. Que coisa linda. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você é professora? Isso. Hoje na UES? Não, eu não sou professora universitária ainda, que ainda estou no caminho de ser, né? Você ensina onde? Hoje em dia eu não estou na sala de aula. O que é que eu faço atualmente? Eu trabalho com a inclusão, mas de uma forma fora da sala de aula. Eu passei um tempo na sala de aula, mas hoje,
cursando o mestrado, eu saí da sala de aula e estou trabalhando em outros ramos ainda na inclusão. A professora Débora, que é uma professora que me acompanha também no mestrado, ela tem, lá onde nós moramos, um projeto social com crianças com autismo. Nossa! E aí eu trabalho com ela nesse projeto. Ela me deu um lugar, né, de trabalho neste projeto. Ela acreditou nas minhas possibilidades de trabalho para ela. Ela diz assim para mim: Lara, você não é uma PCD, que é pessoa com deficiência. Ela disse assim: ó, você é uma PCP. Aí eu disse: professor, o que é isso? Aí ela disse: pessoa com potencial, e você precisa sempre acreditar nisso. Que coisa linda. Eu já gostei dela por tabela, viu? E ela é tua mestre? Ela é minha co-orientadora no mestrado. Tá. E me diz uma coisa, já que você só está no mestrado, o teu trabalho é sobre o quê? Meu trabalho hoje é relacionado à paralisia cerebral, mas na área da tecnologia educacional. A gente busca saber como a tecnologia pode interferir positivamente para a aprendizagem de crianças com paralisia cerebral. Aí vocês usam que tipo de tecnologia? É a interface cérebro-computador, ICC. E me diz uma coisa, o custo dessa interface? Assim, ela é, digamos, ela pode ser acessível para a população ou ela para uma população mais diferenciada? Assim, não tão acessível em relação ao ensino público, por exemplo. Porque não se sabe Foi logo que eu pensei. Isso. A gente vai conseguir trabalhar dentro da escola até construir o trabalho, porque o meu professor orientador tem esse dispositivo. Nossa. E a gente vai fazer o trabalho com as crianças, né? Mas assim, no caso, depois que acabou a pesquisa, como é que vai ser, né? Pois é. Porque nem... E quando você, por exemplo, você está vendo se isso interfere ou não, né, beneficamente na criança. Isso, a gente vai ver se... Qual é a população? Quantos anos tem a criança? É porque assim, a gente não começou ainda o trabalho em si, estamos na parte da escrita, entendi. Né? Aí a gente quer encontrar crianças entre 7, 9 anos. Entendi. Isso. Dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu quero saber o resultado dessa pesquisa. Eu acho muito interessante. E, assim, normalmente, eu sempre fui assim. Quando você falou sobre isso, aí eu penso na população. Isso. No acesso a isso, porque, nossa, a nossa população é tão sofrida, a maioria, né? E... Por exemplo, em termos de saúde, em termos de convênio, em termos de equipamentos, Sim. Em termos de tudo. Sim. Né? E aí, assim, que pena que os governantes, os órgãos, né, responsáveis por isso não investem. Infelizmente, porque seria, né? Seria uma via de mão dupla, ganho para um lado e para o outro, mas é difícil que eles percebam isso. Me diga uma coisa, qual é a sua maior dificuldade na luta pela inclusão? Vou dizer para você que a maior dificuldade na luta pela inclusão é fazer as pessoas entenderem que nós, pessoas com deficiência, não somos capazes de alcançar determinados patamares por causa de uma cota. Nós temos a cota para as pessoas com deficiência, né? Por exemplo, quando eu passei no mestrado... Aí a minha mãe foi toda feliz contar para uma pessoa que eu tinha passado no mestrado, né? E essa pessoa disse assim para ela: mas é muito fácil para ela, porque as empresas, escolas, faculdades têm a obrigação de aceitar pessoas como ela. Tem a lei de cotas. Aí depois eu fiquei pensando sobre isso, né? É muito fácil você falar quando o sapato não aperta no seu pé. Isso. Quando você não tá ali sentindo na pele, né? Isso. Aí eu não sou nem de me manifestar nas redes sociais em relação a isso, mas eu peguei o meu resultado e compartilhei lá nas redes sociais, que não necessariamente é pelas cotas, porque esse mestrado que eu fiz não tinha cotas. Que coisa boa. Eu entrei pela ampla concorrência. Aí eu peguei, eu não gosto nem de compartilhar essas coisas não, mas eu vou compartilhar só para quebrar esse tabu, né? É bom. Exatamente. É bom. E uma coisa muito importante que eu acho também é informar as pessoas. Exatamente. Porque a gente,
que a gente tem um olhar diferenciado, pelo menos depois que meus filhos ficaram cadeirantes por um período, eu vi o quão é difícil, assim, subir no ônibus. Exatamente. Pegar um Uber. Quando eu dizia, eu queria um Uber para cadeirante, eles, na mesma hora, eles desistiam. E uma outra coisa também, quando eu via que a gente tinha que parar, tinha que ter uma rampinha, não tinha rampa. Uhum. As calçadas no meio da rua também. Desproporcional. Né? E tanto é que aquela sua candidata, que você disse que era sobre inclusão, achei muito importante. Eu acho que a gente tem que ter pessoas que lutem por isso. E que façam a diferença. Uhum. Né? Eu vou até compartilhar com você algo sobre isso. Como eu disse, eu sempre ficava tentando evitar os obstáculos na questão do transporte, né? Mas em alguns momentos eu não conseguia evitar, eu tinha que estar lá diante deles, né? E às vezes quando eu descia do ônibus, eu tinha que atravessar a pista e o motorista do ônibus, ele colocava o ônibus no meio da pista, bloqueava a pista até eu passar. Que coisa linda! Ninguém passava, nenhum carro, enquanto eu não chegasse do outro lado. E ele já estava acostumado com você? Já, porque sempre era o mesmo motorista no mesmo horário. Tu lembra o nome dele? Lembro, sim. Até hoje eu ainda vejo ele. É Francisco Rocha. Olha, seu Ele foi Rocha, homenageado no meu TCC, viu? Seu Rocha, eu mando um coração, porque a gente precisa de pessoas, muito mais pessoas como seu Rocha. Porque, olha só, colocar o ônibus para facilitar a sua vida. O quão seria tão mais fácil se as pessoas conseguissem ver o sapato que as outras calçam, né? O caminho que você fez para chegar onde você chegou e tá aqui. Eu disse, Gabi, quando eu te chamei, que ela mora em Pacatuba. Pacatuba, gente, não é mais Fortaleza, é uma cidade vizinha. Metropolitana. Metropolitana. E eu disse, nossa, ela não vai aceitar, ela vou aceitar. Eu digo, ai, que honra. Aí ela, não, a honra é minha. Foi. E quando a gente pensa nesse processo assim, né, de como o nosso mundo não está preparado, a gente pensa na questão da chuva, por exemplo. Porque eu passei 5 anos da graduação passando pelo inverno sem poder usar guarda-chuva, porque eu escolhi o guarda-chuva ou escolhi a muleta. Então, eu ia na chuva mesmo, porque eu não conseguia andar com guarda-chuva. E, às vezes, alguém que estava do meu lado, né, oferecia um guarda-chuva. Até mesmo o próprio Rocha, quando eu ia descer do ônibus, ele dizia, Gabi, tu vai ficar toda molhada. Gabi, em São Paulo chove muito, né? Uhum. Como eu morei 15 anos, eu aprendi. Como eu empurrava a cadeira dos meninos, não dava para empurrar e pegar o guarda-chuva. Então, eu comprava capa. Eu tentei usar capa, mas ficava tão pesada. Mas eu pegava aquelas capas descartáveis, sabe? Que é transparente. Claro que o custo-benefício é muito alto, mas eu chegava na fonte e comprava. A cadeira se molhava? Sim. Mas pelo menos a gente não se molhava. Isso. Mas eu aprendi muito, assim, sabe, nesse processo de passar pela chuva, de passar pelo sol, porque a gente aprende a contar com a ajuda do outro, a perceber que nós não somos totalmente independentes, porque uma coisa que a pessoa com deficiência luta é pela independência, né? Mas todos nós, independente de deficiência, vai ter algum momento que você vai precisar do outro. Eu, enquanto fisioterapeuta, é uma das minhas missões dizer, não dê comida na boca do fulano. Não ajude essa pessoa a caminhar, deixa ela caminhar sozinha. Aí, depois que eu passei tudo que eu passei, eu dou comida na boca, eu ajudo a caminhar, eu faço tudo errado. O meu coração transcende o meu profissional. Eu acho que antes eu usava a razão, hoje eu uso o coração. Exatamente. Né? Gabi, me explica, assim, como é o teu dia a dia. Tu tá no mestrado, mas como é que você faz? Isso. Você tem aula todos os dias ou é? Não, agora não, porque já tô, né, já partindo para a pesquisa, tô fazendo as últimas disciplinas. Aí agora... porque é 1 ano de disciplina, isso. Depois você faz. Aí agora eu vou mais só uma vez por semana mesmo.
Aí eu vou uma vez por semana, saio cedinho e volto quase no final da tarde, porque a gente sempre tem algumas coisas para fazer por lá, né? Aham. Aí eu vou, pego um Não ônibus. tem Isso. nenhuma carona. Não, não, eu saio da Pacatuba e vou ali para a UFC do PC, ali na Mister Hall, né? Meu Jesus. Mas tá acabando. A gente Tá tem aí. que passar pelo processo para viver o propósito, né? Gabi, eu trouxe uma lembrancinha para você. E trouxe junto a Gabi, gente, ela comprou o meu livro. Eu trouxe, aproveitei o ensejo. Olha só, gente. Ui! Ó, esse livro, eu acho que é o 119, é o capítulo 13. Eu sei que você é evangélica, mas eu sou alucinada por Nossa Senhora. Aí, eu achava que era por, digamos, que era por ordem alfabética. Aí eu disse, nossa, eu fui agraciada com o capítulo de Nossa Senhora quando eu cheguei. Gente, isso aqui é porque eu tô, fiz uma dedicatória, depois você lê com muito carinho. Aí, é um capítulo bem simples. Sim. Aqui eu tô parecendo gente. Porque eu sou assim, eu não gosto muito de me arrumar. Gente, eu já me arrumo porque é prioridade. Eu me lembro da Ana. Mãe, quem não se ajeita por si só se rejeita. Aí eu... Gabizinha, e esse é um livro que eu trouxe para você. Maravilha. Que eu vi e que eu fui presenteada com ele. Silvinho, o seu tá na minha casa, viu, Silvia Santos? E aí eu trouxe para você porque eu gostei demais desse livro. Eu espero que você goste. Obrigada, com certeza eu vou gostar. Renata, traz aí para mim o que ela trouxe para mim. Obrigada. É íntimo, eu posso abrir? Pode. Entrega para ela. Gente, ela me trouxe, eu digo, Gabi, vamos trocar os presentes. Fora isso, ela fez um bolo para mim. Aí eu digo, Gabi, eu vou engordar. Ai, que... Ixi, eu tô com pena já. Coisa linda. Eu sou igual criança. Ai, doeu. Vale. É um abajur. Meu Deus. Que coisa linda. Muito obrigada. Emocionei. Vai ficar na minha cabeceira. E eu tô sem abajur. Como é que tu adivinhou? Deus e seus propósitos. Coisa linda. Eu sempre fui chorona e não tenho vergonha. Não, nem deve ter mesmo, não. Nós somos patrocinadas, Gabi, pela UFSC. O FISC Meireles, ele está fazendo 65 anos em Fortaleza. Ele é o inglês e espanhol. E os meninos e eu fizemos inglês, agora eu vou fazer espanhol no FISC, viu? Tá certo. Me aguardem que agora eu vou falar. Eu falo inglês, morei nos Estados Unidos, mas agora eu preciso do espanhol. E a gente também é patrocinado pela Casa do Gesso, que são proprietárias Ticiana Aragão e Tati Aragão. Um beijo para os meus patrocinadores. Gabizinha, então vamos continuar. Vamos. Você gostaria de falar sobre alguma coisa sobre a inclusão? Eu gostaria de dizer que a inclusão não é apenas convidar as pessoas para estarem, por exemplo... Num pote. Isso. Também acho. Mas que elas possam realmente estar ali como pessoas que têm a contribuir, que são pessoas com potenciais a serem investidos, né? Porque hoje, para mim, a paralisia cerebral, ela não é mais um sinônimo de limitação, mas sim de potencialidade, né? Que lindo. Quando eu penso em tudo que a paralisia cerebral está fazendo eu conseguir alcançar em relação à inclusão, em relação à pesquisa, ao apoio, né, que vai vir para as próximas gerações de
crianças, porque eu espero que elas não passem pelo que eu passei, né? Exatamente. Você quer facilitar, né? Isso, exatamente. E tu acha, como a gente poderia modificar o que acontece hoje para que houvesse uma diferença para melhorar a pessoa que precisa dessa inclusão? É não nos deixarmos abalar e não ficarmos assim nos bastidores quando passamos por alguma coisa. A realmente tentarmos nos impor. Quando acontecer alguma coisa, você se impõe e diz, olha, não pode ser assim por isso, por isso, por isso. Aí você vai, né? Denunciar. Isso, mostrar, né, que... É porque é muito difícil. Talvez haja... A pessoa que sofre, talvez, esse preconceito, tenha vergonha de denunciar achando que a pessoa não vai acreditar. Né? E isso é muito, muito ruim, gente. Gabi, você já assim, teve vontade de ensinar as pessoas com paralisia cerebral? Sim, já. Ainda não tive, assim, um contato direto com nenhuma na questão da sala de aula, pelas salas que eu já passei, tanto em estágio como em outros momentos. Mas eu tenho muita vontade, porque eu acredito que o fato delas verem uma professora com paralisia cerebral vai inspirá-las a continuar naquele processo para que um dia elas também possam alcançar objetivos, né? Elas vão ficar extremamente fortalecidas. E eu acho também que a criança vai te ter como modelo. Depois do mestrado, tu almeja fazer alguma coisa diferenciada? Eu almejo, né, botar para frente mais pesquisas relacionadas à inclusão e tentar ir para a sala de aula de forma mais direta para trabalhar isso com as crianças, né? Tanto as crianças com deficiência quanto aquelas que não têm deficiência, que também precisam ser trabalhadas em questão da convivência respeitosa, da convivência que vai além da piedade, né? Porque muitas crianças e adultos têm pena. E a gente não precisa de pena, a gente precisa de respeito, de conhecimento de que nossas limitações não são a nossa característica principal, né? Verdade. Uma vez uma pessoa me disse assim, ó, eu estava falando com ela sobre a questão de que às vezes a gente pode ser esquecido, né? Eu disse assim, eu não queria ser esquecida, não. Queria que as pessoas lembrassem de mim como alguém que fez a diferença no mundo, né? Aí ela disse assim pra mim, mas é muito difícil alguém te conhecer e não lembrar de ti. Aí eu disse, por quê? Esperando que ela dissesse, porque você é alegre, porque você é divertida, né? Aí ela disse assim, porque você anda com a muleta, então é muito fácil alguém lembrar de você porque você anda com a muleta. Eu disse, mas eu não queria ser lembrada por isso, não. Preferia que se lembrassem de mim como uma pessoa que gosta de rir, por exemplo. A Ana tinha muita... Tipo, ela não queria que ela fosse lembrada ou definida como uma doença. Exatamente. A Lifraumene. E hoje eu vejo isso muito, assim, eu perpasso a felicidade, perpasso o nível intelecto. Então, assim, quando eu te convidei, eu vi, assim, a Ana, né? E, assim, eu quero que as pessoas vejam que não existe diferença nenhuma, que elas precisam incluir, sim. Isso. Gabi, na sua família, me fala como que é sua criação. Você mora com quem? Se você mora só? Não. Se você casou, já tem filho? Eu moro com meus pais lá em Pacatuba. E a mãe e o pai. Isso, meus pais. Hoje só somos nós 3 em casa, porque as minhas irmãs já casaram. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Tu é a... Eu sou a caçula, mais nova. Mas a nossa diferença é bem pouquinha, uma pela outra. Aí eu moro com eles. E a minha criação, assim, eles procuraram me dar bastante autonomia. Pelo menos dentro de casa, né?
A minha mãe nunca foi daquele... Quando eu cresci, ela nunca foi daquele negócio de vou colocar a comida dela porque ela não consegue colocar, ou então ela pode cair com o prato. Não, ela disse, se resolve aí, coloque a sua comida, vá fazer suas coisas dentro de casa. Mas quando ela viu que eu estava crescendo e queria estudar, por exemplo, quando eu passei na UES, ela ficou com medo de me mandar para o mundo de ônibus, né? Sim. Aí eu disse, mas eu tenho que ir, eu preciso aprender. Eu tô me colocando no lugar dela. Quando eu passei, ela disse assim, meu Deus. Ela não foi com você, não, nos primeiros dias? Na primeira semana, ela mandou alguém me deixar, né? Eu disse, não, mas não dá certo assim toda a vida. Eu vou ter que aprender aí. Aí, quando passou uma semana que eu estava na graduação, eu fui com ela mandando me deixar e mandando me buscar. E eu disse, agora tá na hora de eu aprender a ir sozinha. Aí ela ficava, meu Deus, e agora? Aí eu peguei e sentei com ela e disse assim, olha, infelizmente, a senhora não vai estar aqui para sempre. O que vai acontecer quando eu, por exemplo, precisar fazer alguma coisa e eu não vou saber porque eu não aprendi, né? Então tá na hora. Eu quero fazer o meu curso, mas eu quero aprender aí. Eu quero estar lá, assim, de forma independente, né? Aí ela disse assim, e se acontecer alguma coisa com você? Aí eu disse, mas pode acontecer alguma coisa com a gente? Nós estamos aqui dentro de casa. Verdade. Aí ela disse, ai mulher, então vai, segura na mão de Deus e vai. Aí eu fui e posso dizer que assim, foi muito bom, tanto para ela quanto para mim. E essa questão da autonomia, que é uma coisa que os pais precisam investir nos filhos, é a autonomia. Deixarem ele para o mundo, isso, né? Para que as crianças cresçam com segurança, né? Gabi, uma coisa que eu vejo em algumas famílias, os pais projetam o que eles queriam e não conseguiram realizar. Você vê isso? Não. Como professora? Assim, em relação aos meus pais, não. Mas em relação às crianças que tu ensinou? Já vi também em relação a isso. Realmente é porque assim, os pais geralmente eles não conseguiram alcançar determinados objetivos, aí eles passam aqueles objetivos para os filhos. Olha, tanto que alguns querem inclusive que os filhos não escolham as suas profissões, que eles façam o que o pai queria fazer e não fez, né? Olha, quando eu era criança, adolescente, eu queria ser médico, eu não consegui ser médico, você vai ter que ser. Eu queria ser advogado, mas eu não consegui, você vai ter que ser. Eu queria ser professor, não consegui, você vai ter que ser. A Ana tinha um amigo que estava na pediatria fazendo a disciplina pela 4ª vez. E aí a Ana, mas menino, bem nordestino, né? Uhum. Mas menino, por que tu tá aqui pela 4ª vez? Ana, porque eu quero só um canudo e meu pai disse que era para eu ser médico. Eu nem gosto, mas meu pai tem um hospital e ele disse que eu tenho que ser médico. Aí a Ana, mamãe, que pena daquele menino. Aí ela passou uns 3 dias falando. E aí, isso acontece demais. Acontece muito. E gera insegurança e infelicidade para quem passa por isso, né? Porque a pessoa cursa uma graduação e faz todo aquele processo para uma coisa que ela não quer ser, né? Que ela não quer fazer. Gabi, desde cedo, tu sabia que ia ser professora? Não. Quando eu fiquei na graduação, eu estava muito em dúvida se eu queria ser professora ou se eu queria ser psicóloga. Nossa! Aí acabou... São 2 coisas, assim, diferentes, né? Isso. Aí, pelo meu histórico, né, de luta pela inclusão, dessas coisas assim, eu disse, eu acho que Deus tem um propósito para mim na pedagogia e eu vou seguir nesse propósito. Você poderia escolher uma população para ensinar adulto e podia escolher criança. Por que você escolheu criança? Porque a criança é o adulto do futuro, né? Se a gente ensinar as crianças no caminho certo, no caminho da coragem, elas vão crescer adultos mais seguros, mais autônomos e confiantes naquilo que elas podem fazer, né? Verdade, verdade. Eu acho que às vezes a gente diz assim, criança é o adulto em miniatura. Às vezes não é. Você tem que o formar, né? Isso. Moldar, ensinar, conversar. Existe uma coisa concomitante à inclusão. Eu fui docente, por isso que eu fui docente, por isso que eu estou te perguntando. Muitas vezes, quando o aluno não passava de ano, o pai ia na escola.
E ele ia na escola e disse, eu quero que você passe, meu filho, eu quero que você passe. Acontece isso com vocês? Assim, hoje em dia, eu, na minha prática, não vi acontecer isso com tanta frequência ainda, não. Sério? Mas eu já ouvi muito falar disso. Os meus eram alunos universitários. Eita, e até os pais iam, né? Tu é louco. Eles iam e diziam assim, olha, professora, se você não passar meu filho, ele vai se matar. E eu com o coração Meu bem Deus. pequenininho, ele vai pular desse 5º andar. Depois ele pule, porque eu tô ensinando terapia intensiva e se ele não aprender, ele vai matar a vida, ele vai matar pessoas. Isso é muito perigoso. E aí era uma responsabilidade, porque eu trabalhava com ventilador mecânico, instabilidade hemodinâmica, UTI. Sim. E aí eu ficava com muita pena, eu chorava quando chegava em casa. Mas era algo que não dava para controlar. Sim. Mas eu ficava com medo. Aí eu ia... Acredito. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tinha um SAP, o Serviço de Apoio Pedagógico, para o professor. Hoje em dia, um aluno que sofre, digamos, essa situação, né, de discriminação, uma criança diferente que tem a paralisia cerebral, ela pode ser assistida na escola de uma forma diferenciada? Como é o sistema? Tem a parte da orientação educacional, né? A parte, por exemplo, na questão da inclusão, tem a parte do atendimento especializado, que é o atendimento educacional especializado. Geralmente, essas crianças abordam esses assuntos ou de forma realmente falada ou pelo comportamento, né? Aí cabe ao professor perceber nas entrelinhas Entendi. o que acontece. E não só pode, como deve ser assistida na escola. Porque, querendo ou não, a criança passa muito tempo na escola. Então, tem que ter essa assistência. Então, tem a assistência da orientação educacional, dos psicólogos que precisam estar na escola para ajudar essas crianças. Para fazer a diferença. Isso. Gabi, hoje, se tu tivesse... a gente tem muitas mãezinhas que estão em casa, que têm muitos filhos com paralisia cerebral. O que você poderia dizer para essas mãezinhas que acabaram de receber o diagnóstico de paralisia cerebral? Eu vou dizer para você, a primeira coisa é uma resposta que eu recebi nas minhas redes sociais. Recentemente, um rapaz veio falar comigo e ele disse que a filha dele, de 1 ano e 6 meses, tinha recebido o diagnóstico de paralisia cerebral. E que quando ele recebeu esse diagnóstico, ele ficou sem chão, né? Porque disse, meu Deus, como é que vai ser o futuro da minha filha? O teu Instagram é aberto? É. Que bom. Aí ele disse, como vai ser o futuro da minha filha? Aí ele disse que viu as minhas redes sociais e acessou lá, né? Aí ele disse, moça, quando eu entrei no seu Instagram e vi que você cresceu com dificuldades, mas conseguiu estudar, conseguiu se formar, eu renovei a minha fé e acreditei que também pode ser assim com a minha filha. Que coisa linda. É essa mensagem que eu passo para os pais também, que eles possam acreditar no potencial dos seus filhos, que possam lutar por isso, dar autonomia aos filhos e ensiná-los que a vida já é um milagre. Porque muitas pessoas pensam que o milagre só acontece quando você vê na carne. Mas o milagre, eu digo que algumas pessoas dizem assim, mas tu não crê no milagre não? Tu tem tanta fé, por que esse teu Deus não te cura? Já é um milagre. Eu disse isso. Os milagres acontecem toda vez que eu respiro. Porque as pessoas não conseguem ver que o milagre está na rotina, né? Verdade. Na sua vida diária. A vida é feita de pequenos milagres. Então, que os pais possam repassar para os filhos essa fortaleza de perceber que a vida é boa, que tudo é possível quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e centramos a nossa vontade, não na nossa vontade, mas naquilo que Ele planeja para nós. Que bom. E assim, tirar esse tabu, né, que essa criança não vai ter um lugar na sociedade, Isso. que ela está inclusa, sim, né, e que, assim, não é um ser que... Porque às vezes existe o medo. E Isso. agora, o que é que eu vou fazer com esse meu filho, né? É. E aí, assim, você hoje tem toda uma estrutura
que é diferenciada. Quer dizer, quando eu nasci, há tantos anos atrás, não tinha. E eu vejo isso com você. Gabi, o que você ainda não conseguiu e que você quer conseguir? Olha, em relação, por exemplo, à questão da acessibilidade, eu acho que facilitaria muito para mim a questão de conseguir tirar a habilitação. Que legal. É uma meta que está na minha agenda faz tempo, mas eu ainda não tive assim uma total segurança para... Mas você poderia conversar com a Livinha, que veio aqui, você viu? Ela filma, ela tem o carro todo adaptado. Você pode ter o carro todo adaptado para você. Eu já vi. E aí perdeu o medo, porque dirigir não é fácil. E ainda mais... Hoje eu estava dentro do Uber, aí ele disse uma coisa muito interessante que eu ri. Ele disse, quer saber se a pessoa é cearense, bota ele num trânsito de qualquer cidade. Aí eu disse, mal sabe, porque eu tenho uma amiga que tudo ela diz que é porque é mulher no trânsito. Olha aí, tem esse tabu, né? Tem. Eu dirijo, eu não vou mentir não, viu, gente? Eu tirei minha carteira no bingo. Não. Mas eu passei muito tempo sem dirigir. E quando eu dirijo, eu não sou legal. Aí eu prefiro pagar um Uber. Para segurança minha e das pessoas. Gabi, uma outra coisa que eu queria que você... Eu vi nos bastidores, você falou muito da sua mãe e da sua avó. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel delas na tua vida. Isso. A mãe, né, ela tem aquele papel de ser uma fortaleza para os filhos. E a minha mãe representa isso para mim, porque ela é uma pessoa muito forte, muito resiliente. As características que as pessoas dizem que vêm em mim, vêm dela, da resiliência, da fé que ela tem e repassou para mim. Porque eu tenho certeza que eu não sou a Lara Gabriele que eu sou hoje, porque eu tenho força, porque eu fiz isso ou aquilo. Eu sou essa pessoa, primeiramente, pela graça de Deus e pelas pessoas que Ele colocou perto de mim, como uma família que me apoiou. Porque quando uma criança não tem pais que acreditam nelas, avós que acreditam nela, ela não vai conseguir superar os desafios da vida. Então, a minha mãe e a minha avó foram essas referências para mim, de que você tem que lutar, você tem que ter o seu espaço, e não é um favor, é um direito. Que coisa linda. A minha avó, quando vê isso, vai se emocionar quando eu mandar um vídeo para ela. Mas assim, que coisa linda. Porque atrás de você tem duas grandes mulheres. Isso. Né? Que te fez superar e que te faz superar. Porque eu digo assim, a superação, ela é entre aspas, porque todo dia a gente supera. Não é verdade? Todo dia. A gente batalha por dia. Então, a gente não superou totalmente. A gente está em processo. Eu aprendi isso com a Livinha. Olha aí. E eu acho que é isso. Por exemplo, se todo mundo disser, ela é uma superação do luto. Eu luto eu mato um leão por dia para eu estar de pé. Eu faço minhas orações. Então, fácil não é. É como eu vejo sua vida. Fácil ela não é e nem vai ser. Mas que nós arregacemos as nossas mangas para lutar diariamente por um futuro melhor. Exatamente, é isso que eu desejo, sabe? Não parar porque as circunstâncias estão difíceis. Uma vez eu fui dar uma palestra na Unifor e eu terminei a palestra com uma carta de gratidão à paralisia cerebral. Que lindo. Aí todo mundo ficou, o quê? Como é que uma pessoa agradece por um diagnóstico? Aí eu disse, gente, é porque esse diagnóstico muito mais me ensinou do que me limitou. Aí o final da carta dizia assim, a paralisia cerebral não é o fim, é o começo da minha vida com vitórias. A paralisia cerebral ilumina o meu ser. Mas como é que você disse que um diagnóstico te ilumina? Porque esse diagnóstico me fortalece para que eu consiga ultrapassar os obstáculos, confiando que ele também tem um propósito na minha vida, que Deus não permitiu tudo que eu passei por acaso. E eu preciso entender isso e vivenciar de fato, né?
Gabi, eu agradeço imensamente a tua vinda, o teu sim pro Éfata. Eu agradeço demais esse momento que nós trocamos Eu que agradeço. ideias. E com certeza eu vou sair com a lição mais aprimorada de inclusão. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço a você pela oportunidade desse lugar de fala, né? Que muitas vezes nós não temos lugar de fala. E você me deu este espaço. Agradeço principalmente também pela oportunidade de conhecê-la, que também para mim... Gabi, fala do teu Instagram para as pessoas. Pronto. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, pode seguir Lara Gabriele Lima. Agradeço também. E estaremos lá para semear superação, esperança e fé. Então, gente, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser conversar com ela deixou disponível e a gente vai anotar o Instagram dela. Um beijo e fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Eu que agradeço.